Tóquio, 1981. O Flamengo entra em campo para enfrentar o Liverpool, o maior clube da Europa naquele momento. Um time inglês lotado de internacionais, campeão europeu 3 vezes seguidas. E do outro lado do campo, um brasileiro magro, nascido num bairro simples do Rio de Janeiro, que um dia foi reprovado num teste por ser franzino demais. Antes do apito, o goleiro do Liverpool gritou desesperado para o capitão: "Joga o Zico para longe, Thompson, em nome de Deus." Arthur Antunes Coimbra nasceu em 3 de março de 1953 no bairro de Quintino Bocaiúva, zona norte do Rio de Janeiro. Filho de José Antunes Coimbra, um imigrante português de Tondela que era goleiro amador e torcedor fanático do Flamengo, e de Matilde, brasileira filha de portugueses. O menino era tão franzino que virou Arthurzinho, depois Arthur Zico, e uma prima chamou carinhosamente de Zico. O apelido ficou para sempre. Antes do futebol de campo, ele jogava futsal no River Futebol Clube, na Piedade. Já chamava a atenção de todos. Tinha algo diferente naquele garoto miúdo. Em 1967, o radialista Celso Garcia, vizinho da família, viu Zico num torneio e ficou boquiaberto. O menino tinha marcado 10 gols numa goleada de 15-3. Flamenguista, Garcia não pensou 2 vezes, levou Zico direto para a escolinha do Fla. Chegou ao Flamengo aos 14 anos, mas estrear no time principal não foi fácil. O físico frágil era um problema sério. Ele chegou a usar esteroides anabolizantes para ganhar massa muscular, algo que ele mesmo admitiu publicamente. Em 1969, aos 16 anos, foi mandado à Bahia para uma avaliação no Fluminense de Feira e foi reprovado. Voltou ao Fla sem título, mas sem desistir. Aos 18 anos, em 1971, estreou no time principal numa vitória de 2-1 contra o Vasco. Não marcou gol, mas deu o passe para o gol da vitória. Mesmo assim, levaria mais 3 anos para se firmar como titular. Foram anos de treino, de fortalecimento, de paciência e de ganhar um apelido que definiria sua carreira: Galinho de Quintino. Em 1974, com a camisa 10 finalmente no peito, Zico explodiu. Dribles, lançamentos, arrancadas. E uma habilidade que o tornaria único no mundo: as cobranças de falta. Naquele mesmo ano, recebeu sua primeira bola de ouro da Placar como o melhor jogador do Campeonato Brasileiro. A partir de 1978, o Flamengo entrou numa era que a história do futebol brasileiro nunca esqueceu. E Zico era o maestro disso tudo: tricampeonato carioca, um futebol quase perfeito que, segundo os próprios adversários, só podia ser parado com violência. Em 1979, aos 26 anos, ao marcar seu 245º gol como profissional, Zico tornou-se o maior artilheiro da história do Flamengo e naquele mesmo ano marcou 89 gols no total. Um número que o próprio clube tentou que a FIFA reconhecesse oficialmente, mas o ápice ainda estava por vir: 1980, o primeiro campeonato brasileiro do Flamengo. Na final contra o Atlético Mineiro, Zico entrou em campo machucado no segundo jogo. O Fla perdia a série e deu a assistência para o primeiro gol e marcou o segundo. Placar final 3-2. O Maracanã foi abaixo. Com o título nacional, o Fla se classificou pela primeira vez para a Copa Libertadores da América. Na Libertadores de 1981, o caminho foi épico. Na semifinal, eliminaram Deportivo Cali e Jorge Wilstermann. Na final, o adversário era o Cobreloa, do Chile. No jogo de ida, no Maracanã, Zico marca os 2 gols da vitória por 2-1. No jogo de volta, no Chile, a violência dos adversários foi absurda. Um jogador do Cobreloa usou um anel afiado para machucar os flamenguistas. Os chilenos venceram por 1-0 e a decisão foi para campo neutro, Montevidéu. No estádio Centenário, com o mundo assistindo, Zico marcou os 2 gols da vitória por 2-0. O segundo deles a 10 minutos do fim, numa cobrança de falta que entrou para a história. O Flamengo era campeão da América, mas ainda faltava um passo. Tóquio, dezembro de 1981. Copa Intercontinental. Flamengo contra Liverpool. Os ingleses eram amplos favoritos. Haviam vencido o campeonato inglês 5 vezes nos últimos 8 anos, 3 títulos europeus, um elenco cheio de internacionais que olharam para os brasileiros com superioridade. No vestiário, Zico já tinha uma resposta pronta: eles são favoritos sim para o segundo lugar, o que é até muito honroso.
o Flamengo venceu por 3-0. Os 3 gols saíram de jogadas de Zico. Sem marcar nenhum deles, foi eleito o melhor jogador do jogo e o técnico adversário Bob Paisley declarou após a partida: "Vocês jogam um jogo que desconhecemos, vocês dançam, isso devia ser proibido." 1982 foi o ano do bicampeonato brasileiro. Zico marcou gols fora de casa, desmontou a crítica de que só jogava bem no Maracanã. A taça veio de fora em Porto Alegre contra o Grêmio, mas o segundo semestre de 1982 trouxe a maior dor da carreira de Zico, a Copa do Mundo da Espanha. O Brasil daquela Copa é considerado até hoje uma das seleções mais bonitas que nunca conquistou o título. Zico, Sócrates, Falcão, Cerezo, Éder. Um futebol de outro mundo. Zico marcou 4 gols no Mundial. Deu passes que viraram arte. Mas contra a Itália, na segunda fase, a Azurra escalou o violento Claudio Gentili exclusivamente para marcá-lo. Pancadas, puxões de camisa, faltas que não eram marcadas. No único momento em que se livrou de Gentile, Zico deu o passe para o gol de empate de Sócrates. Mas a Itália venceu por 3-2. Paulo Rossi fez os 3 gols. O Brasil foi eliminado. Zico disse mais tarde que aquela partida foi sua maior frustração no futebol, um título que ele merecia e que a história lhe negou. Em 1983 veio o tricampeonato brasileiro, o último antes de sua saída para a Itália. Na final contra o Santos, entrou em campo machucado e marcou antes de 1 minuto de jogo. O Fla venceu por 3-0. Zico já sabia que aquela seria sua última partida pelo clube por um tempo. A venda para a Udinese já estava fechada, mantida em segredo para não atrapalhar a campanha. A chegada de Zico à Udinese, clube modesto do norte da Itália, causou escândalo. Roma e Juventus o queriam. Os moradores de Udine ameaçaram separatismo, ou Zico ou Áustria, uma referência ao período em que a região pertencia ao Império Austro-Húngaro. O presidente italiano Sandro Pertini teve de intervir pessoalmente para autorizar a compra. Na primeira temporada, Zico marcou 19 gols, apenas um atrás de Michel Platini, que jogou 6 partidas a mais. Levou uma equipe fraca a uma honrosa 9ª colocação. Em Gênova, Ascoli e Catania, as torcidas adversárias o ovacionavam. O goleiro do Ascoli aplaudiu depois de levar um gol. A torcida do Catania torcia por ele. Um jornalista italiano resumiu o que Zico representava para a Udine. Para nós, friulanos, Zico tem o mesmo significado de um motor de Ferrari colocado dentro de um Fusca. Em novembro de 2009, 20 anos após deixar o clube, Zico recebeu a cidadania honorária de Udine. Em 1985, o projeto Zico trouxe o galinho de volta ao Brasil. O Rio inteiro comemorou. Mas logo veio o pesadelo. Numa partida contra o Bangu, uma falta criminosa destruiu ambos os joelhos de Zico. 3 cirurgias, meses de recuperação, 8 horas diárias na musculação da Gávea. Muitos já o davam como acabado. A resposta veio em fevereiro de 1986, num clássico Fla-Flu. Zico entrou em campo e marcou 3 gols, incluindo um de falta. O estádio foi abaixo. Na Copa do Mundo de 1986, no México, Zico foi reserva. Jogou 3 partidas. Perdeu um pênalti decisivo contra a França nas quartas de final. O Brasil foi eliminado nos pênaltis. Foi sua última partida oficial pela seleção, voltou ao Flamengo e conquistou mais um título carioca e o tetracampeonato brasileiro de 1987. Em 1989, numa goleada de 5-0 sobre o Fluminense, marcou o gol de falta da despedida. Era tudo que eu queria. Terminar com um gol, do jeito que mais gosto, de falta. Em 1991, Zico foi jogar no Japão, num país onde o futebol profissional estava engatinhando. A J-League só teria sua primeira edição profissional em 1993. Sua presença foi apontada como uma das grandes razões da popularização do futebol japonês. Ganhou uma estátua lá. A torcida do Kashima ainda hoje leva faixas com seu nome. Paralelamente, foi secretário nacional de esportes durante o governo Collor. Criou a Lei Zico, que modernizou o futebol brasileiro e foi base para a posterior Lei Pelé. Quando os aliados de Collor pressionaram contra a lei, o presidente a engavetou. Zico pediu demissão. Depois de pendurar as chuteiras, ainda defendeu a seleção brasileira de futebol de areia, sendo bicampeão mundial em 1995 e 1996. Como treinador, trabalhou no Japão, Turquia, Uzbequistão, Rússia, Grécia, Iraque, Catar e Índia.
Hoje é diretor técnico do Kashima Antlers e embaixador do Flamengo. Zico marcou 556 gols em jogos oficiais, o 18º maior artilheiro da história do futebol. No Maracanã, são 334 gols em 435 partidas. Ninguém marcou mais no templo do futebol brasileiro. É considerado o maior batedor de faltas da história do futebol brasileiro. Eleito pela FIFA como um dos 100 maiores jogadores de todos os tempos. Integrante do Hall da Fama da FIFA. Mas mais do que números, Zico deixou uma marca diferente. O goleiro adversário que o aplaudia, a torcida rival que gritava seu nome, o técnico inglês que disse que os brasileiros dançavam, o jornalista italiano que comparou Zico a um motor de Ferrari num Fusca. Não é exagero, é que alguns jogadores não pertencem apenas ao seu clube ou ao seu país. Eles pertencem ao futebol, Zico é um deles. Se você curtiu esse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e comenta qual foi o momento mais marcante da carreira do Zico para você. Até o próximo vídeo.